João capítulo 4, Evangelho segundo João capítulo 4, a partir do versículo 43 até o versículo 54. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou à Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, primeiro milagre de Jesus. Ele voltou àquela terra, e havia ali um oficial do rei Herodes Antipas, cujo filho estava doente em Cafarnaum, estava doente em outra cidade. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou: a que horas o seu filho havia se sentido melhor? Informaram: ontem, à 13h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. Vamos orar mais uma vez? Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra além, queremos ver a ti, Jesus. Papaizinho, estamos aqui diante da inerrante, suficiente e infalível palavra do Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus que fala, e que a voz do Senhor é inconfundível, e que se o Senhor não falar, tudo o que o homem disser será em vão. Então suplicamos, papai, a superintendência absoluta do teu Espírito Santo, conduzindo essa mensagem, que o teu filho desapareça e que somente Jesus possa resplandecer. Ó Deus, derruba as escamas dos olhos e que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a ti, rocha nosso e redentor nosso. Oramos no nome incomparável de Jesus. Amém. Lições da cura em Caná da Galileia. A primeiríssima lição de cara que eu gostaria de compartilhar com vocês a partir desse preciosíssimo texto é que dramas e lutas existem em todas as classes sociais. É o que nos diz aí, por exemplo, o versículo 46. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei. O oficial do rei, Herodes Antipas, seria o equivalente nos nossos dias a um ministro de presidente da República. Seria o equivalente a um secretário de governador, algo mais ou menos assim. Era alguém de uma altíssima patente, alguém que tinha uma forte influência à sua disposição em todas as dimensões, mas que precisou de Jesus Cristo. Mesmo sendo poderoso, mesmo sendo famoso, mesmo sendo endinheirado, mesmo estando diante daquele que era, à sua época, um dos homens mais poderosos da terra, que era o rei, e também dentro da influência do Império Romano, ainda assim careceu, precisou de Jesus Cristo. Porque dramas e lutas existem em todas as classes sociais. A Bíblia nos fala, por exemplo, no segundo livro dos Reis, se for possível projetar, segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1,
sobre um alto oficial, um chefe do exército do rei da Síria, um dos homens mais proeminentes da sua época, que estava também conectado ao rei da sua época e tinha forte prestígio por causa das suas habilidades militares, chamado Naamã. Se for possível, projeta para a gente, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, e o texto nos diz que Naamã era chefe do exército, Naamã, comandante, chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso, porém sofria de lepra. Esse porém, esse mas, é o que nos quebra, porque independente de quem seja a pessoa, dos prestígios que tenha angariado, galgado, os degraus que tenha subido nessa terra, a gente também está vulnerável, também é sensível diante das mazelas, diante dos infortúnios, diante dos dramas e lutas da vida. Também foi assim com Naamã, né? Esse mais aí, porém leproso, deu todas as credenciais, aí encerra dizendo assim, porém leproso, mas leproso. O que viria se fosse te descrever, além dos teus troféus, das tuas condecorações, das tuas nomeações, do teu prestígio, da tua cartela de imóveis, de influência, o que te descreveria como ponto negativo? É isso, isso e isso, formado nisso, nisso e nisso, conquistou isso, isso e isso, porém, qual seria o seu calcanhar de Aquiles? Qual seria a tua fraqueza? Qual seria a tua vulnerabilidade, o teu drama, a tua luta que você precisa enfrentar diariamente? Todos nós estamos nivelados, irmãos, pela morte, pela dor, pela vulnerabilidade. Assim somos nós. Todo mundo aqui, se pensa, por exemplo, Distrito Federal, aqui Brasília. A pessoa, talvez ela diz assim, ó, você não vai me ver na porta da UPA, mas em algum momento ela vai estar na porta do DF Star, se for o caso. Hospital Brasília, Sírio-Libanês, Unidade Brasília, buscando, independentemente de quem seja. Parece que, não sei o que é isso, chega no domingo, você vê um monte de obituário publicado aí, Correio Brasiliense ou outros jornais. Fulano morreu, jornalista, político prestigiado, famoso. Essa pessoa era muito influente, muitos pioneiros têm morrido, né, aqui de Brasília. Somos assim, somos vulneráveis. Você passa em alguns lugares, Brasília tem um cemitério, né? Mas você passa em alguns lugares, por exemplo, Goiânia, tem um cemitério, parque lindo. Belém tinha cemitérios, parques, jardins, um lugar luxuosíssimo, com tudo, com até restaurante, como assim? Dentro do cemitério, restaurante, lanchonete, tudo sofisticado, cemitério jardim. Mas eu também já fui em sepultamento de gente que foi enterrado, assim, como se fosse quase um indigente, vala comum, simples, cova simples. Quem já precisou enterrar, por exemplo, ajudar alguma família, completamente sem recurso, aí tem um hospital que já tem toda a estrutura, assistência social, você tem que ver o tipo de caixão que se consegue, e o tipo de sepultura que se consegue, quando é uma cidade grande, né, estamos falando de capital, é muito complicado. Mas assim, independente se vai ser enterrado no cemitério Jardim, se vai ser cremado lá em Valparaíso, se vai para o Campo da Esperança, cemitério de Braslândia, não importa. Todos nós encontramos essas limitações que são típicas de nós, que são próprias do ser humano, é a nossa realidade, né? Então o ser humano, ele é nivelado, por exemplo, pela morte e pela dor. Nenhum de nós consegue driblar, por mais habilidoso que seja a morte, mas cedo ou mais tarde nos alcança. E a dor também não. Pode ser quem for, mas sofre de alguma maneira, está limitado. É o drama humano em todas as classes sociais e também nas classes religiosas. Eu acho que eu falei para vocês de uma experiência que aconteceu com um pastor muito conhecido. Tentei trazê-lo esse ano para pregar no aniversário da igreja, mas não vai dar certo, não. Quem sabe ano que vem. Pastor Estevão Fernandes, da PIB de João Pessoa, Paraíba. E ele contando que um dia eu estava no gabinete dele, pastoral da primeira igreja batista em João Pessoa, que é a igreja gigante. E aí a secretária disse, olha, tem uma pessoa querendo falar aqui com o senhor. Quando foi ver, o arcebispo da Paraíba, pedindo para falar com o pastor da primeira igreja batista. Pois não, arcebispo, eu vim aqui porque eu quero que o senhor ore por mim, porque nós sabemos que o senhor é um homem de Deus, e eu acabei de receber o diagnóstico de um câncer
muito difícil de ser tratado. E ele conta, eu estou repetindo isso aqui para vocês, porque ele conta como testemunho, porque ele não foi inconfidente. Ele pediu licença ao arcebispo e ele autorizou prontamente que ele compartilhasse como testemunho. O arcebispo foi pedir oração ao pastor da primeira igreja batista de João Pessoa, Paraíba. Pastores adoecem, padres adoecem, sacerdotes religiosos adoecem, homens fortes, pais, mães de família adoecem. Nós somos assim. Então, fique aqui essa primeira lição da cura em Caná da Galileia. Dramas e lutas existem em todas as classes sociais. Todos nós estamos sujeitos a isso. Uma segunda importantíssima lição desse texto é que todos podem e devem recorrer ao auxílio de Jesus. Se não, vejamos aí versículos 47 e 49. O texto diz assim: quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem os sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra, venha antes que o meu filho morra. Então todos podem e devem recorrer a Jesus. Qual era a cidade do oficial? Cafarnaum. E ele foi para onde? Ele fez uma viagem, talvez aí uns 80 quilômetros, foi até Galileia, a região da Galileia, especificamente em Caná da Galileia, porque sabia que Jesus estaria ali. Com certeza já tinha recorrido a muitos meios, muitos métodos, todos certamente falharam, mas ele sabia que a fama de Jesus era muito grande, muito forte, e que Jesus não falharia. Ele foi em busca daquele que poderia lhe acudir, que poderia lhe socorrer, que poderia lhe salvar, oferecendo a cura e a restauração para o seu filho. Então o oficial do rei, o chefe do exército do rei da Síria, a Bíblia também fala que ele foi em busca de Jesus, Naamã. Esse oficial etíope foi em busca, mas também a Bíblia fala sobre a cura de um filho de um outro centurião, também foi curado. A Bíblia também fala sobre mulheres como Marta e Maria, que foram em busca de Jesus e do socorro de Jesus para a enfermidade e depois para a morte do seu irmão Lázaro. O arcebispo da Paraíba foi atrás de Jesus. E tantos outros exemplos que nós temos na Bíblia e também nos nossos dias e também na história, de que todos podem e devem recorrer ao auxílio de Jesus. Então, realçamos aí que os versículos 47 e 49 dizem que o oficial do rei foi pedir. Agora você imagine, tem gente que é muito sistemático, que é muito protocolar e que tem as suas manias. Por exemplo, tem gente que diz assim: eu não peço nada para ninguém, eu não dependo de ninguém. Pode ser por 1000 razões, pode ser por traumas, pode ser por uma série de razões, por orgulho. Então, quem sabe esse homem também não era um desses que dizia assim: eu não dependo de seu ninguém, eu não peço nada para ninguém. Mas o texto deixa claro aqui, realça o verbo, ele foi pedir. Quem pede se submete a receber um não, a ser envergonhado, a ficar devendo um favor. Por isso que muita gente não quer pedir. Mas o texto diz claramente, fala aí, veja de novo, versículo 47. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e lhe pediu. Um homem tão importante, de alta patente, prestigiado, com certeza tinha uma excelente condição, mas precisou se submeter a Jesus. E ele teve que quebrar muito protocolo para ir até Jesus, porque você conhece a história e deve se lembrar bem que os Herodes não se davam muito bem com Jesus. Desde antes do nascimento de Jesus, ele já sofrera forte perseguição por ser quem era. E quase sempre Jesus era conhecido como um insubordinado e que ameaçava com forte risco o poder da sua época, de Herodes, do Império Romano e tudo mais. Então o homem, ele passa por cima de todos esses protocolos e ele vai até a Jesus. Ele vai pedir a ajuda de Jesus. Naquela hora não estava ali um oficial do rei, mas estava ali um pai desesperado. E quem é pai sabe disso. O desespero que a gente fica quando tem que sair com o filho doente nos braços, correndo para um hospital. Às vezes se estressa, o enfermeiro não tem culpa, o atendente não tem culpa, mas a gente chega desesperado. Talvez pela inexperiência, porque a gente não está acostumado a ver alguém passando mal. A gente não está acostumado a ver alguém correndo um risco real de morte. A gente não sabe discernir muito bem. Então a gente corre e pede ajuda e pede socorro a quem pode socorrer, a quem pode
nos ajudar. Também não era um homem desinformado para se preocupar à toa. Se o texto fala que o filho dele estava quase para morrer, é porque realmente estava quase para morrer, e ele então vai e busca a ajuda de Jesus. Tem uma outra passagem muito significativa que casa com essa, que está em Mateus 15, de 21 a 28, que fala sobre a cura de uma mulher cananeia. Eu gosto mais da versão que fala aqui em Mateus, a cura da mulher cirofenícia. Por quê? Para que nós compreendamos, é como se alguém saísse da Palestina para pedir um favor no território de Israel. Existe uma complexidade muito grande por trás disso aqui. Mas aquela mulher vai pedir socorro a Jesus, porque ela tem um filho endemoniado. E quem já enfrentou experiências sobrenaturais, quer dizer, está acima do natural, de ver alguém, por exemplo, em possessão demoníaca, você sabe que na terra não se resolve. Não tem calmante na terra que consiga dopar uma pessoa endemoniada. Não tem força policial que consiga deter. Então você precisa de uma ajuda diferente, porque você não tem como batalhar aquela guerra com armas humanas, materiais. É preciso que haja armas espirituais. Então ela vai pedir ajuda a Jesus, uma mulher cirofenícia, imagine, como se fosse, hipoteticamente falando, uma palestina pedindo ajuda para um israelense. Então ela vai pedir ajuda, e Jesus é muito duro, gente. Eu confesso para vocês que é um dos textos que eu vi Jesus ser mais deselegante com alguém, mas tudo existe um sentido. Então Jesus é muito duro com aquela mulher. Então eu vejo naquela mulher um dos exemplos mais clássicos de humildade que eu já vi na minha vida, foi lendo o texto bíblico, da mulher cirofenícia. Ela se aproxima de Jesus e pede uma solução para a vida do seu filho. Jesus diz assim: eu vim para a nação de Israel, não é certo eu tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Uma palavra muito dura para aquela mulher. Irmãos, a gente sabe como é que a gente é, nós somos muito melindrosos. Se fôssemos nós, a gente se amarraria no orgulho na hora, ficaria fechado, rapaz, ô vexame, isso aqui é para eu criar vergonha, é para eu largar de ser besta, o que eu estou fazendo aqui? É por isso que esse povo não presta, eu vou embora daqui. Negativo. Ela sabia o que ela precisava, e o amor falou mais alto. Ela não deixou a sua fé, a sua esperança, o seu amor se sobrepor, que o orgulho se sobrepusesse a tudo isso que eu acabei de mencionar para vocês. O orgulho não poderia se sobrepor à fé. Ela foi e insistiu com Jesus, e ela pede a Jesus, e Jesus se comove com o pedido daquela mulher. Mulher, a tua fé é muito grande, o teu filho vai ser curado, porque a tua fé é muito grande. Ela não se amarra no orgulho. Todos podem e devem recorrer ao auxílio de Jesus, mas quem se aproxima de Jesus tem que se aproximar com humildade, tem que se aproximar com fé, e tem que se aproximar com paciência, porque a paciência vai nos levar à perseverança. Perseverar é não entregar os pontos, é não esmorecer, é não jogar a toalha, é não desistir. Tem que crer. A Bíblia diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Cristo creia que Ele existe e que dá galardão para quem o busca. Tem gente que vai, faz uma oração e desiste. Não desista de orar. Não desista de clamar, não desista de crer. A Bíblia fala sobre que Jesus ensinou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quer dizer, ore sempre e não desista, não desanime, porque há esperança para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Todos podem e todos devem recorrer ao auxílio de Jesus. E fechando essa passagem tão linda que eu mencionei para vocês, estou resumindo, Jesus diz assim: não é certo eu pegar a comida dos filhos e dá-la aos cachorrinhos. Aí ela foi tão humilde, irmão, disse assim: mas o cachorrinho come até a migalha, se for preciso. O cachorrinho não tem problema não, ele come a migalha que cai da mesa do seu Senhor. Jesus se encantou e disse: a tua fé, menina, é muito grande. O que você está desejando eu vou liberar como bênção na tua vida, porque você não deixou o orgulho se sobrepor à tua fé, porque você não deixou o esmorecimento, a incredulidade, o medo, a fraqueza, sabe, aquela luta que parece que não tem fim, porque tem luta que acaba com a gente, exaure, esgota a nossa força, nos desnutre espiritualmente, e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que a esperança que se adia adoece o coração.
Então, quando a gente decide perseverar e crer, vemos as respostas do Senhor, porque todos podem e devem recorrer ao auxílio de Jesus. Que coisa mais linda, não é verdade? Então você vê aqui um alto oficial, um ministro do presidente da República, de um outro governo, de um outro Deus, ele vai pedir a ajuda de Jesus. O centurião, que estava também com um filho enfermo, morto, vai pedir a ajuda de Jesus. A mulher Ciro-fenícia vai pedir a ajuda de Jesus. A mulher samaritana vai pedir a ajuda de Jesus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, vai pedir a ajuda desse Deus Todo-Poderoso. O que impede você de buscar a ajuda e a resposta nesse Deus tão poderoso? Todos podem e devem recorrer ao auxílio de Jesus. É exemplar para nós quando o salmista diz assim: levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A pessoa está ali, ela está filosofando e está sofrendo, parece que eu estou encurralado, parece que eu estou num beco sem saída. Levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nosso Deus. E terceiro e último lugar, como lição da cura em Caná da Galileia, a lição é que todos os que crerem verão a manifestação do poder de Jesus. Veja comigo o versículo 50 em diante. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Todos os que crerem verão a manifestação do poder de Deus. Vá, o teu filho vai viver. A fé, ela tem esse poder, debaixo da ação e da direção de Deus, de trazer à existência coisas que não existem. A Bíblia nos define fé como a fé, a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção daquilo que não se vê. Quando você tem fé, você bota primeiro o pé, depois Deus bota o chão para você poder pisar. A fé enxerga o invisível, a fé vai além. Jesus um dia advertiu, puxou a orelha dos seus discípulos e disse assim: se vocês tivessem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês diriam para esse monte: sai daí, te joga para lá, e ele faria. Se vocês tivessem fé. Irmãos, a fé é crucial para a nossa jornada cristã nessa terra. A Bíblia nos diz, sem arrodeios, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não é apenas difícil, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém agrada a Deus sem ter fé. Pastor, mas é uma pessoa tão bondosa, é uma pessoa tão caridosa, faz tanta bondade, tem fé? Não tem, pois não está agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o elemento definidor entre a vitória e a derrota, entre o sucesso e o fracasso, entre ganhar ou perder, entre ser salvo e viver para sempre na perdição. Hoje pela manhã eu fiz uma exposição histórica e bíblica aqui para a igreja, celebrando antecipadamente o aniversário de 506 anos da Reforma Protestante, sob Martinho Lutero e outros também reformadores. A gente celebra, é fruto direto de tudo isso, e nós fizemos uma recapitulação histórica, e chegamos até Martinho Lutero, quando ali por volta de 1517, era um monge, também professor de teologia, tinha toda uma cosmovisão e uma compreensão dogmática e doutrinária, até que ele chega no texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17. E aquele texto foi basilar, aquele texto foi crucial para o seu discernimento espiritual. O texto diz: mas o justo viverá pela fé. Mas o justo se salvará pela fé. O justo viverá e se salvará pela fé. Sem fé, nós não temos combustível para a jornada da vida. Sem fé, eu me admiro muito de quem consegue até mesmo levantar da cama sem ter fé, sem ter um Deus em quem temer, sem ter um Deus a quem entregar seu coração, sua vida, tudo que tem, tudo que é.
Eu me admiro muito de quem olha para a eternidade, para aquela vida que está 5 minutos depois da morte, sem Deus, sem fé em Jesus Cristo. Eu acho uma coragem, viu, de quem não busca conhecer a Jesus Cristo e o seu poder. Quando Martinho Lutero reconheceu essa preciosidade bíblica, aquilo ressignificou sua vida, sua alma e o seu coração. Ele via que não fazia sentido muita coisa como as indulgências, e aquilo foi criando para nós, que somos cristãos, protestantes, batistas, foi criando princípios inegociáveis, como o princípio de a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Quando eu fiz meu TCC de teologia, foram mais de 100 páginas de TCC, uma bela pesquisa, modéstia à parte. Eu abri o TCC com a frase de Martinho Lutero: se aquilo que você crê não se enquadra nas Escrituras, você deve abandoná-lo, mesmo que faça chover milagres todos os dias. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e a palavra do Senhor em Romanos nos diz que a fé... Pastor, como é que a fé vem? Tem na prateleira do Atacadão ou dos outros mercados aqui? Não tem. A fé vem de Deus. E ela vem como? O texto de Romanos descreve: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus, quem está em casa assistindo também, quem assistirá a gravação também ouvirá. E no momento em que você ouve a palavra, Deus vai fazendo um rebuliço em seu coração, despertando o seu coração, despertando a sua alma para a fé bíblica. Eu tenho a maior reverência pela pregação da palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, porque eu sei que a palavra de Deus, ela dá vida aos mortos. Todos aqueles que estiverem mortos espiritualmente, mas que o Senhor Jesus fizer com que essas pessoas ouçam a palavra e soprar sobre elas o seu Espírito Santo para a conversão, essas pessoas reconhecerão a Jesus como seu Senhor e Salvador, sem o menor esforço. A gente ficou muito feliz essa semana que a nossa filha Luísa, de 4 anos, ela entregou a vida para o Senhor Jesus Cristo aqui no culto infantil, juntamente com o coleguinha Samuel. Eu estou preparando a classe lá de batismo, e eu perguntei para eles, uma prévia do que vai ter aqui na profissão de fé: qual foi a tua conversão? Achei lindo eles dizendo que a maioria se converteu aqui nos pequenos grupos infantis e nos cultos infantis. Às vezes a gente quer subestimar isso aí. Pastor, mas sua filha tem 4 anos. Eu disse: é problema dela. Ela que ficou no pé da gente, porque a Emilka todos os dias prega para as nossas filhas. Temos o momento devocional doméstico com elas. E ela viu a conversão da Liz em casa durante a pandemia, e Milka falou assim: ó, Luísa, você vai lá no futuro aceitar Jesus, a gente vai fazer o convite para você aceitar Jesus. Ela guardou aquilo no coração. Aí ela pergunta sempre assim: mãe, quando é que vai fazer o bilhete? Ela diz: o bilhete. Quando é que vai fazer o bilhete? Quando é que vai fazer o bilhete? Para se referir ao convite de salvação. Aí estava na sala e fez essa pergunta. Milka sempre prega, sempre evangeliza, sempre faz apelo para a salvação. E ela disse assim: mãe, é o bilhete, eu quero esse bilhete de Jesus, entregando a vida para Jesus Cristo. Claro que a gente vai acompanhar, está muito novinha ainda, mas a gente fica muito feliz de ver os nossos filhos se despertando para uma fé bíblica e verdadeira. Eu quero muito te encorajar a buscar conhecer mais. Às vezes a gente tem a impressão: pastor, mas eu ouvi um testemunho que tem que ser... Não, você pode estar na sua casa, você pode estar lendo a Bíblia. Irmãos, eu conheci gente que aprendeu a ler na Bíblia Sagrada. Eu conheci gente que se converteu quando estava bêbado. Eu conheci gente que se converteu trabalhando numa boleia de caminhão, ouvindo hinos, cânticos. Deus tem uma forma especial de agir, e Ele vai olhando para a peculiaridade de cada um de nós. Eu já falei para vocês o testemunho de um amigo muito querido, que ele se converteu. Hoje ele é pastor de uma igreja grande no Tocantins, e ele contou a história. Ele disse: pastor, eu cheguei em casa completamente embriagado, mas a minha mãe sempre evangelizou para mim, e eu me ajoelhei, estava ouvindo uns hinos de Matos Nascimento, parece, e naquele dia eu tive uma fé bíblica verdadeira muito forte. Eu criei fortemente no chamado do Senhor para a minha alma, para a minha salvação. Naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Irmãos, é um dos pastores mais maravilhosos que eu conheço. Eu teria o maior prazer de ser pastoreado por ele, porque Deus está trabalhando. Quanta gente que converteu porque recebeu um folhetinho na rua, porque estava ouvindo um programa de rádio,
Hoje recebe uma mensagem aqui no WhatsApp, um devocional, porque Deus não tem limites para o seu agir. Na época lá de Martinho Lutero, um pouquinho depois, Deus usou tecnologias para aquela época que iam surgindo, como a prensa. Não tinha as gráficas modernas como nós temos hoje, mas tinha a prensa. E aquilo fez com que o texto bíblico pudesse ser disseminado de uma maneira mais eficiente. E Deus está trabalhando, e Deus está agindo. E nós não devemos duvidar da ação de Deus. Então, o Senhor pode chamar a tua alma para a salvação na madrugada. Um dia que você acordar de madrugada e se lembrar de uma mensagem bíblica que você ouviu, e voltar para ouvir uma mensagem, para ouvir um hino cristão, e você vai tendo essa certeza de que Jesus está te chamando, porque o chamado de Jesus é um chamado que marca o coração da gente, ele é muito diferente. Todos os que crerem verão a manifestação do poder de Jesus Cristo. Jesus falou para aquele homem: vá, porque o seu filho vai viver. Ele creu. Todos aqueles que creram, irmãos, viram a manifestação do poder de Jesus. Decida crer. O coração que está abrigando o medo e a incredulidade, ele não tem condições de abrigar a fé. Ou você abriga no seu coração a fé, ou você abriga o medo, ou você abriga a incredulidade. Você tem que ter coragem de dar passos em direção a Jesus Cristo. Você tem coragem de romper com o lugar comum, para que você veja a manifestação do Senhor. Você sabe que o ponto central desse texto aqui não é a cura desse filho amado, desse oficial do rei, embora seja muito importante, mas o momento principal, o clímax, o ápice, o ponto central aqui desse texto, é o que fala aqui, por exemplo, versículo 53. Com isso o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora, 1 hora da tarde. Deus não tem dia nem hora certa para manifestar o seu poder. Deus pode manifestar o seu poder num dia de semana, 15 horas, no meio do engarrafamento da estrutural, aonde Ele quiser. Ele pode te alcançar e manifestar o seu poder. De onde você estiver, o Senhor vai ouvir a sua oração e vai manifestar o poder para te acudir, para te socorrer. É o que a Bíblia diz, que ao coração quebrantado, Deus não vai desprezar, porque Ele é um Deus misericordioso e é um Deus compassivo. Com isso, o pai reconheceu que aquela 13 horas era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. Eu ouvi uma frase que nunca mais eu me esqueci dela: orações são ouvidas instantaneamente no céu. Orações são ouvidas instantaneamente no céu. Não deixe de clamar, não deixe de orar, não deixe de suplicar, independentemente de quem você seja, da história que você tenha, da sua origem, não importa os protocolos, os estigmas que você carrega, não pare de clamar a Jesus Cristo. Não desista de clamar a Jesus Cristo, porque orações são ouvidas instantaneamente no céu. Você já pensou ouvir de Jesus essa frase? Isso aqui vale mais, irmãos, do que tudo nessa terra. O seu filho vai viver. O quanto que ele esperou por aquela resposta. O quanto que ele esperou para ouvir aquela palavra. Em nenhuma outra fonte de poder dessa terra ele alcançou. Mas em Jesus ele alcançou. O teu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Isso aqui é o ponto central do texto. E ele e toda a sua casa creram. Por que que Deus permite que nós passemos por algumas situações difíceis? Nem sempre Deus nos livra no problema. Às vezes Deus nos livra do problema, mas nem sempre Deus nos livra do problema. Às vezes Ele nos livra no problema. Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões. Às vezes Deus permite que nós enfrentemos a tempestade para nos oferecer o seu socorro no meio da tempestade, para que o nome dele seja honrado e glorificado. Em João 9 perguntaram a Jesus: quem foi que pecou? Este cego ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Deus pode estar fazendo uma obra tremenda na sua vida.
não para judiar de você, te castigar, te maltratar, mas para manifestar o seu glorioso amor na sua vida, para mostrar que mesmo em meio às tempestades e às tormentas, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus poderoso, transformador, salvador, aquele que vem ao nosso socorro. E ele e toda a sua casa creram. O fato daquele oficial do rei conviver com Herodes Antipas não gerou impactos positivos na vida daquela família. Ô irmãos, uma coisa é a gente conseguir ter uma casa confortável, ter um carro bom, mas a gente sabe que tem um momento que está faltando alguma coisa. Quando eu estava recém-casado com a Milka, a gente teve Liz com quase 5 anos de casados. Ali por volta do 3º ano de casados, a gente estava muito feliz, estava muito bem, e a casa nossa era um laboratório de amor, e a gente estava muito feliz no ministério, mas chegou um dia que a gente olhou e disse assim, está faltando alguma coisa aqui em casa, né? Está faltando alguma coisa. A gente sentiu falta de filho. E aí Deus nos deu, né, nossas filhas. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo quando a gente realiza sonhos de ter um casamento, de ter uma família, de ter filhos, de ter um carro, de ter um emprego, uma nomeação, chega um momento, acredite no que eu estou lhe falando, eu não tenho por que mentir para você. Chegará o momento, se não já chegou, você sabe disso, em que você vai dizer assim, está faltando alguma coisa. E isso que está faltando é simplesmente o principal, que é Jesus. Agostinho dizia, Senhor, fomos criados por Ti e para Ti. E a nossa alma não repousará e não encontrará descanso enquanto não descansar em Ti. Todos nós temos esse buraco gigante do tamanho de Deus, que somente Deus pode preencher. Cocaína, crack, ox não resolvem. Skol litrão não resolve. Campari, Drea, vodka não resolve. Mulherada, sexo não resolve. Um corpo de porcelana, uma boneca, um príncipe não resolve. Todos nós carecemos de Jesus Cristo. Todos nós carecemos de Deus. O salmista expressou isso dizendo assim, como a corça anseia pela corrente das águas, como terra seca anseia por água, assim a minha alma tem sede de Deus. Isso não é defeito de fabricação, é item de série que Deus criou para a própria glória dele. Por isso que Deus faz tudo isso. Todos os caminhos que nós trilhamos nessa terra e as circunstâncias que Deus provoca em nossa vida são circunstâncias para nos levar aos seus braços, os seus braços de amor, o braço paternal do Papai do Céu. Porque nos braços de Jesus Cristo, nós encontramos o aconchego, mas também encontramos a cura. E Jesus nos limpa, e mais do que isso, e o mais importante, Jesus nos salva. Irmãos e amigos que estão aqui presentes, quem acompanha essa transmissão, não deixem de refletir sobre o propósito de Deus para as suas vidas. Deus tem um plano para a vida de cada um de vocês. Pastor, mas eu queria vir aqui e o senhor pregasse pentecostalmente, pulando aqui. Não precisa disso. Martinho Lutero, provavelmente, à luz de lamparina, leu: o justo viverá e se salvará pela fé. Aquilo desencadeou, pouquíssimo tempo depois, a reforma protestante, da qual 506 anos depois, nós somos fruto. Porque Deus está agindo e age na simplicidade. E o que você precisava ouvir nessa noite, você já ouviu. Se você ouvir a voz do céu, não endureça o seu coração. Se Deus chama a sua alma e o seu coração para a salvação, não resista ao maravilhoso amor de Deus.